Olá! Hoje eu estou aqui para falar como escolher sua cinta ou sutiã cirúrgico. Acompanhe nossas dicas! Quando eu apresento para a paciente todos os itens que ela vai ter que usar no pós-operatório dela, um dos itens imprescindíveis é a malha cirúrgica, que pode ser um sutiã, uma cinta, uma faixa abdominal. Então hoje eu estou aqui para falar de dicas importantes na hora de você escolher essa peça. Não pensando em qual melhor marca, mas sim essas dicas e pontos importantes quando você for provar a peça. O primeiro ponto importante, não pegue uma peça emprestada. Normalmente a sua amiga, vizinha ou conhecida que está querendo te oferecer essa peça usou por 30 a 45 dias. Então teve uma perda de compressão e elasticidade. E o ideal é que você tenha uma peça novinha, né, que tenha uma compressão adequada para o período que você vai ter que usar. E o segundo, siga a recomendação do modelo que o seu cirurgião fez para você. Por quê? Nem sempre o indicado é uma peça completa, às vezes o cirurgião quer uma peça que só vai até a altura da mama, ele vai fazer a especificação se vai ser uma peça de alça larga ou alça fina, então siga a recomendação do modelo cirúrgico. E aí o que eu gosto de falar? Vamos comprar um sutiã. O sutiã, o que é importante? Existem inúmeros modelos, né? Alça fina, alça larga, fechamento nas costas ou não. Como que eu vou escolher meu sutiã se eu vou fazer uma mama redutora ou uma mama de aumento? Normalmente, os bojos do sutiã são bojos de tecido mais fino, que se adaptam à questão do tamanho da mama após a cirurgia. Mas o importante é que nessa circunferência de tronco, a gente tem uma área de sustentação. Porque aqui, normalmente, é onde eu tenho toda a compressão do tecido e sustentação. O sutiã é uma peça que ele não tem que ser muito apertado. Ele tem que ser uma peça confortável, que realmente você sinta a sustentação. Então a circunferência do tórax é a que tem que ficar certinha no paciente. Então isso aqui é a área que tem que ficar, sem apertar demais ou muito frouxa. Então aqui eu tenho um modelo de sutiã de alça fina, que é o que normalmente a gente indica para um paciente só de uma prótese de mama. Eu tenho modelos aqui de alça um pouquinho mais largas, que aí eu consigo ter uma compressão um pouquinho maior nessa região axilar, ou até peças que fecham todas as costas. Por que a gente indica essas peças? Quando o médico acaba lipoaspirando mais essa região do dorso. Então, por isso que eu falo que é importante saber qual a recomendação que o seu médico deu. Se ele vai lipoaspirar a região axilar combinando ou não, se vai trabalhar o dorso. Então tudo isso vai interferir na escolha do seu sutiã. Mas o mais importante é que ele fique realmente certinho na sua circunferência aqui de tronco. Aí falando um pouco mais das cintas, né, das malhas cirúrgicas completas ou não. O que é importante vocês perceberem na hora de provar? Essa malha também. Poxa, mas eu vou fazer uma lipoaspiração grande, vou fazer uma cirurgia de abdominoplastia, não tenho que pegar uma malha de tamanho menor do que eu sou hoje? Não, porque o que você tem de gordurinha, excesso de pele hoje, rapidamente após a cirurgia vai virar edema. Então se você pegar uma cinta pensando que você vai sair da cirurgia com um número menor, isso não vai acontecer tão rapidamente. Tudo que é gordura e pele, ela vai virar inchaço. Então o que eu falo para o paciente? Prove a cinta de forma que fique também confortável, que você sinta a compressão, mas sem ter nenhum garrote ou vinco formado, principalmente nessas áreas. Então eu falo para o paciente, coloque a cinta quando você estiver na loja, sente, levante, movimente-se para você realmente ver se não tem nenhum ponto que incomode. O que é normal? Como a gente tem uma malha que tem uma compressão como um todo, mas reforçada nas áreas normalmente de abdômen, de dorso, às vezes a cinta, sem a gente perceber, ela começa a incomodar na região da virilha, na região onde ela acaba na perna ou até nessa região axilar. Então hoje as peças elas vêm com algum acabamento aqui um pouquinho mais maleável, mais agradável ao toque. Então isso é importante para o paciente notar na hora que estiver provando essa peça. Então assim, vou pensar que hoje, o meu corpo de hoje tem que ficar bem dentro dessa cinta, para realmente depois da cirurgia esse edema ser contido pela peça de forma agradável. E aí depois de 15, 20 dias eu vou pensar num ajuste dessa peça, porque aí sim eu vou ter o desinchar, o meu corpo sim mostrando uma redução de volume. Outra coisa importante, essa peça, se você vai fazer realmente uma plástica abdominal, ela não pode apertar demais sobre a cicatriz. Então por isso que eu falo do sentar e levantar, ver se não vai formar nenhum vinco.
Porque aqui, toda e qualquer cicatriz, que seja aqui ou na mama, eu tenho uma nova pele se formando, cicatrizando, e se eu tiver compressão demais sobre essa cicatriz, eu tenho uma isquemia, uma diminuição do fluxo sanguíneo, que pode até levar a uma necrose, uma perda daquele tecido. Então não se preocupem, cintas apertadas demais não modelam mais, elas acabam sendo até prejudiciais nesses primeiros 15 dias da sua cirurgia. Então isso é um ponto bem importante e assim, crucial quando a gente fala de cinta em abdominoplastia. Aqui a gente acaba preferindo no primeiro momento aí dos 15 dias iniciais até usar esse modelo aqui de faixa abdominal. Então, se o seu cirurgião indicou a faixa abdominal, é uma recomendação que normalmente a gente também usa. E eu gosto também de pontuar, não existe o certo ou o errado, existe o que o cirurgião está acostumado a fazer e com a orientação que ele tem na experiência dele. Agora que eu falei das cintas e sutiãs cirúrgicos, eu vou falar um pouquinho sobre as placas de contenção ou espumas. Existem também inúmeros modelos no mercado, flexíveis ou rígidas. Aqui a gente gosta de usar mais as flexíveis. Os modelos variam, mas a mais clássica e usada é a espuminha abdominal ou plaquinha abdominal. Ela pode ser usada desta forma ou dessa forma, né? De acordo com a área que a gente tem maior edema. A função da placa é aumentar a compressão na área mais edemaciada, diminui qualquer dobra que a cinta pode apresentar na movimentação do dia a dia da paciente e até a própria marca do colchete que às vezes faz sobre a região edemaciada. Então a gente pode usar assim um pouquinho mais alta, assim quando a gente pensa em edemas maiores aqui de pubis, essas aqui que a gente usa muito na região de flancos, para as áreas de lipoaspiração que eu posso usar tanto aqui na área da cintura como na região mais axilar e dorsal, e essa pequenininha que eu uso muito na região lombosacra, tá? Que ela acaba ajudando a dar um apoio e diminuir aquele edema maior da área de lipoaspiração. Normalmente a gente indica essas espuminhas a partir do segundo dia do pós-operatório, que pode ser usado até 30 a 40 dias. Isso vai variando de acordo com o desinchar da paciente. E o que é normal? Coloquei essa espuminha nessa região abdominal. A gente vê que o edema ele é jogado de certa forma para a periferia dessa espuma. Por quê? Porque a gente tem uma compressão mais nessa área. É normal. Então, sua fisioterapeuta vai o quê? Sempre trabalhar esse edema na drenagem, nas manipulações, tentando tirar essa marquinha. E muitas vezes o que a gente faz? Complementa com espumas laterais, muda a posição para realmente a gente não ter esses degraus ou assimetrias da pele e, consequentemente, uma fibrose. Da cinta, o que eu não falei, normalmente as cintas têm essa abertura frontal, que no manequim fica até feio de ver, mas a facilidade é você colocar a lingerie por cima da peça e não ter que removê-la toda vez que você vai ao toalete. Isso tanto para as cintas femininas como as masculinas. Na prática, a recomendação dessas peças, ela acaba acontecendo da seguinte forma. Sutiãs a gente recomenda por 30 a 45 dias de uso e as cintas ou malhas cirúrgicas por até 60 dias. Esse uso é contínuo nesse período, então 24 horas por dia. E depois desse período a gente faz um certo desmame, então a gente vai diminuindo o uso progressivamente, orientando a paciente a usar 12 horas por dia, nesses primeiros 15 dias do desmame, né? Ou só durante a noite ou só durante o dia, e depois ela suspende realmente a cinta. É normal na hora que a paciente está fazendo esse desmame sentir-se um pouquinho mais inchada, isso é um próprio controle e adequação do corpo, né? Mas aos poucos a paciente vai ficando confiante de ficar realmente sem a peça. Eu falo para o paciente, deixa guardadinho, porque às vezes dormir com o sutiã é confortável num período menstrual, ou vou fazer uma viagem mais longa, quero usar a cinta para controlar um pouquinho desse inchaço. É importante deixar essa peça guardada porque ainda tem uma utilidade por uns 2, 3 meses após esse período de 60 dias que a gente usou a cinta. Mas resumindo, a cinta, qual que é o grande papel dela, né? Conter esse edema, controlar o inchaço, né? Não deixando você realmente inchar mais, dar segurança para a própria postura e movimentação do dia a dia, trazendo conforto e até minimizando a dor. Voltando ao começo lá do nosso vídeo, siga a recomendação do seu médico, escolha uma cinta de boa qualidade e atente-se a esses detalhes que eu falei aqui nesse vídeo. Mande suas sugestões, dúvidas e nos acompanhe no nosso canal. Obrigada e até a próxima!